Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Iniciamos a transmissão da nossa Santa Missa, missa da quinta-feira da oitava da Páscoa. Pela ressurreição de Arseni Mota da Silveira, 4 dias, Iraci dos Santos Soares, 7º dia, Maximilian Aristides, 7º dia, Daniele Cota Garcia, 7º dia, Severina Silva dos Santos, 20 dias, Antônio Alves Filho, 1º mês, José Ludovico da Costa, 1º mês, Antônio Benjamin da Silva, 3 meses, Rodrigo Melo Cabral, 4 meses, Mercedes Pereira de Souza, 11 meses, e Flávio Sobrinho Ferreira, 1º ano. Pela recuperação de Inácia Maria Bernardes, Antônio Custódio de Castro, Carmen Amaro de Castro, Mônica Medeiros de Oliveira, Luciano, Bárbara, Jobert, Gabriel, Bianca. Pedido de oração por Adriana. Agradecimento a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, de Sebastião Andrade Carneiro, Vera Maria Santos Carneiro. Durante toda esta oitava da Páscoa, a Igreja celebra a ressurreição do Senhor como único dia de imenso júbilo. Unamo-nos a todos os cristãos do mundo na alegria desta celebração. Iniciemos nossa Santa Missa com o canto de entrada. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma vez mais, boa noite. Nossa celebração chega à sua casa, à sua família. Nós queremos oferecer, além dessas intenções que foram lidas, essas que estão aqui nessa pequena caixinha embaixo do altar, é aquela que você possa também ou pode oferecer neste momento, essa Santa Eucaristia, nessa quinta-feira da oitava de Páscoa. Irmãos e irmãs, vamos nos preparar para celebrar com dignidade essa Santa Eucaristia, como sempre fazemos, pedindo perdão ao Senhor de nossas faltas. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se estivéssemos feito este homem andar, com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou:
O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Estamos no tempo pascal, nessa oitava de Páscoa, por isso no Salmo se cantava, não? Mais ou menos assim: este é o dia, na aclamação, desculpa, ao Evangelho, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Encontramos as duas figuras que foram correndo no túmulo do Senhor, Pedro e João, os mesmos que estão fazendo obra, dando testemunho de Jesus sem medo das autoridades dos judeus. E estão sendo usadas como mediações, eu falo assim, salvação. A testemunha está sendo usada por Deus, não é? Neste caso aqui, fizeram uma obra boa, não é? O paralítico. E o paralítico não os deixava à margem, não é? E Pedro faz o povo israelita recordar que tudo o que aconteceu com Jesus já estava previsto, por assim dizer. E o Evangelho de hoje, de São Lucas, a gente pode falar que tanto os Atos dos Apóstolos quanto o Evangelho de São Lucas é uma obra só. Então, nessa obra só que a gente diz, aparece também, olha, o que está escrito sobre mim são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, na primeira leitura também, tá? Deus cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Tá? Nós escutamos nos 4 cânticos dos capítulos 42, 49, 50 e 52 do profeta Isaías, aqueles cânticos do servo sofredor. Pois é, o servo sofredor é o
próprio Cristo, tá? Que devia padecer, que devia sofrer. Mas diz assim: Deus, vós rejeitastes o santo e o justo, mas Deus glorificou o seu servo Jesus. E esse anúncio, não é? A gente fala assim desse querigma novo aí, não é? Que tem que passar pela cruz, obviamente, mas depois vem a glória do próprio Cristo. Ele está sendo anunciado por esse Pedro que não tem medo mais. Pedro não tem medo mais, tá? Ganhou sobre ele, é como que a sua inteligência se abriu para Cristo e nasce um homem novo, né? Um homem novo para ser essa testemunha. Por isso Pedro depois vai entregar a sua vida por Cristo mesmo, né? Corajoso. E a gente olha na figura, e hoje, por exemplo, é o aniversário do Papa, do Emérito Bento XVI, para a gente recordar as figuras dos papas e rezarmos sempre por eles, não é? Que não é fácil ser um servo do Senhor. Muito mais, eu digo, nesse tempo de pandemia, ser esperança, ser luz, não é? Levar a palavra de Deus. Todos os padecimentos que uma família pode passar, um padre também pode sofrer. Mas a gente está aí. Por isso rezem por nosso Papa, como estamos oferecendo também essa celebração por ele, pelo Papa Francisco e obviamente por hoje, nesse dia especial, pelo Papa Bento XVI. Mas continua, não é? Falando isso, né? Deus não esqueceu da aliança, e esse Jesus é como se fosse fruto dessa aliança, que quer chegar na família de quem recebe. Através da tua descendência, falando a Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar. Pedro está se dirigindo aos israelitas, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Por isso que eu digo, Pedro não tem medo mais. Ele fala que, vós o entregaste e o rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele está, de modo não temeroso, dizendo o que tinha acontecido com Cristo, que de alguma forma aquele povo tinha algo que ver com aquela situação, né? Na medida que cada um se converta de suas maldades, então essa bênção, essa salvação chegará às casas. Mas é bonito a gente pensar, tá? Como a linha de pensamento de Pedro ou do escritor sagrado dos Atos dos Apóstolos vai em direção ao reconhecimento de que está cumprindo aquilo que os profetas, os salmos previam anteriormente, não é? E o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas é bastante conhecido por nós quando fala dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús tinham perdido a esperança, só tinham um caminho: voltar a fazer o que faziam. E o que faziam? Vamos voltar a fazer o que fazíamos: pescar. Só que não previam que no caminho de volta, eles veriam o Cristo, e o Cristo faria companhia e faria outra vez caminho com eles. Então, no Evangelho de hoje, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Já é a continuidade, porque esse capítulo 24, dos versículos 13 a 35, são os discípulos de Emaús. Hoje é a continuidade a partir do versículo 35. Então, já aconteceu aquilo de Emaús. Então, esses discípulos vão em caminho e estão contando, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Quando a gente fala de paz, me recordo que estava lendo esses dias, que no estado de São Paulo aumentou muito o feminicídio no estado, a violência contra a mulher. E a gente vem insistentemente falando em paz. Em paz na sociedade, paz na família, paz no mundo, para a gente ter em conta isso. Então, o primeiro gesto de Jesus ao aparecer é dizendo àqueles que poderiam estar temerosos, com medo mesmo, a paz esteja convosco.
Lembrem que a paz de Deus não é a paz que nós bebemos deste mundo. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Estás preocupado? Por quê? Por que tendes dúvidas no coração? É porque não tinha entendido ainda. Por que estás preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Eu penso que esse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, dúvidas talvez não está no coração, porque a gente nem sabe quando vai acabar isso. E preocupados estamos sim. Preocupados em contrair, por exemplo, preocupado que nós também sejamos esses não que pode ajudar a disseminar. Mas a respeito da fé, nesse início, não lembro bem se foi durante o 3º domingo da quaresma ou antes, né? Mas foi no mês de março, né? Tive a oportunidade de conversar com 2 senhoras que não podia encontrar, fizemos um telefonema, né? Eu achei bonito isso dessa volta a Deus nesse tempo difícil, né? Até falavam que fazia anos já que nem a igreja vão por alguma razão. Uma delas tinha sido até catequista, né? E diziam que não era tanto pela pandemia, mas era que sentiam a necessidade de voltar seus corações a Deus. Então imagina, a gente fica feliz, não é? Que nesse tempo quantas e quantas pessoas estão se voltando a Deus, tá? Porque dizia, não tenho tempo para Deus, agora tem tempo demais. Porque ninguém me leva, pois tem em todo lugar, a gente pode entrar e tem canais toda hora, se for católico ou não, que a gente pode aceder à nossa fé e alimentar a nossa fé. Então, nesse momento não tem desculpa para a gente não buscar a Deus. O que mais temos é tempo, não é? Então, achei bonito esse gesto dessas duas, né, filha e mãe, de voltar os seus corações outra vez ao Deus da vida, não é? Aquele que o salmista diz, quem sou eu, não é? O que é o homem, não é? Para assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Assim é, a gente não vai entender nunca a loucura de Deus por nós, tá? Nunca. Mas é bom a gente não entender nunca também. Deus vai continuar sendo Deus. Jesus mostrou-lhes as mãos, os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Olha só, aqueles sustos cheios de medo se transforma agora em surpresa misturado com alegria. E aí um gesto daqueles que partiram de Emaús, Jesus ao partir o pão eles reconheceram. E aqui também deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles, depois disse-lhes, se estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Vocês vão lembrar, por exemplo, quando Jesus diz assim, olha, o que estão dizendo sobre mim, o que é o Filho do Homem? E elas dizem, olha, uns estão dizendo que é Moisés, outros estão dizendo que é Elias, pode dizer que é João Batista, não é? E aqui diz assim, olha, o que se cumpria sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, bonito da gente perceber, não é, que a gente fala que é a luz da graça de Deus em nossas vidas para a gente entender. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras. Ele disse, assim está escrito. Agora vem o querigma, tá? O anúncio. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, tá? A salvação é para todos. Mas é interessante, comecem por Jerusalém, e vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. Podereis beber o cálice que eu vou beber? Naquele momento não entenderam aquilo não. Sim, Senhor, nós beberemos, pois aqui vós sereis testemunhas de tudo isso. E a gente vê, não é, na segunda parte, por assim dizer, da obra de Lucas, já os discípulos anunciando.
Mas uma coisa que fique bem claro para nós, que Pedro na primeira leitura diz: olha, não fui eu que fiz isso, não fui eu que curei, foi Deus. Foi Deus, tá? Para a gente ter bem em conta isso, né? Para a gente se admirar das obras do Senhor, mas é Ele que faz. E esse reconhecimento tira de Pedro, não é? Assim, ó, é o Deus que faz. Para a gente também encontra, a gente assim: eu sou um servo inútil nas mãos do Senhor. Ele faz o que Ele quiser. São Paulo se achava esse servo inútil, onde só a graça me basta. Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar, ou com nosso próprio poder ou piedade? Foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, que glorificou o seu servo Jesus fazendo isso. E aí fica clara a questão, e nós somos testemunhas disso, da glória do Senhor, e por isso vos anunciamos. Bonito, tá, a gente pensar esse reconhecimento que não é o poder de Pedro, o poder de João, não é? E nem a piedade deles, mas é a graça de Deus, a força de Deus, né? E na pessoa de Jesus Cristo, que cura. Meus irmãos, vamos acreditar mais, vamos ter mais fé, mais esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele não nos abandona. O Deus da aliança, e essa aliança que se renova, fala assim, toda a Eucaristia, é a aliança que faz a gente pensar de novo, como salmista: Senhor, o que é o homem? Não é que, Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho, não é? Pois é, deixemos no coração esse segredo, esse mistério do Senhor, mas sabemos que o Deus é justo e é bom para conosco, não é? Então essa bênção seja para as nossas famílias. Hoje me chegava uma mensagem, e aí eu vou me dirigir à paróquia que eu estou, né? Tem muita gente que diz assim: eu só vou se nos é permitido tomar a Eucaristia, né? Eu só vou se eu me confessar. Já me chegaram mensagens assim. Eu vou dizer: a paróquia onde eu estou vai ter o tempo para tudo isso. Foi permitido a nós que nesse momento, não é, se o pecado não é tão grave, que nós podemos comungar, e no momento apropriado a gente possa se confessar. Nesse momento eu acho que só se for por telefone, mas não foi permitido ainda não, tá? A confissão. Mas tem gente que não se permite tomar a Eucaristia porque não se confessou. Você está perdendo a oportunidade de estar com Jesus. O coração arrependido continuará, e no momento apropriado você vai se aproximar do sacerdote, qualquer sacerdote da igreja, não é? E se confessar. Mas nesse momento, tá? Se é possível na sua comunidade você comungar, vá, fique feliz, abrace Jesus, tá? Não deixe passar esse tempo da graça do Senhor. E o tempo pascal é muito forte em nossas vidas, meus irmãos. A gente gritar que Cristo ressuscitou, para esse momento é muito forte, tá? Se na quaresma os textos eram mais assim, para meditar, e parece que casava com o que estávamos vivendo, a gente fala na Páscoa, no tempo mais de glória, de anúncio e testemunho das pessoas que tinham que beber ou estar perto de Jesus. Então não perca a oportunidade. Talvez chegue ao coração de que eu esteja falando hoje, né? Só vou comungar se eu confessar. Calma, vai ter tempo para esse momento, para a sua confissão. Se é possível, se acercar a sua comunidade para essa comunhão, faça. Eu estou falando da paróquia Nossa Senhora Aparecida e suas comunidades, tá? Se alguém estiver nesse momento acompanhando de outra paróquia, aí tem que ver com seu padre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor é o grande dom do ressuscitado à sua igreja.
Peçamos esta graça para nós mesmos e para todos os nossos irmãos e irmãs. A cada invocação, digamos: alegremo-nos neste dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos neste dia que o Senhor fez para nós. Para que possamos abrir-nos à vinda do Senhor ressuscitado, em nossa comunidade, rezemos. Alegremo-nos neste dia que o Senhor fez para nós. Para que possamos levar a mensagem da Páscoa àqueles em nossa sociedade que ainda não a receberam, rezemos. Alegremo-nos nesse dia que o Senhor fez para nós. Para que na meditação diária das Escrituras encontremo-nos com Jesus vivo para sempre, rezemos. Alegremo-nos neste dia que o Senhor fez para nós. Vamos pedir pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, trabalhadores dos serviços essenciais, que o Deus da vida possa acompanhá-los na sua vida diária. Rezemos ao Senhor. Alegremos neste dia que o Senhor fez para nós. Eu convido você nesse momento então que faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus Cristo, pedimos que Tu nos protejas da propagação do coronavírus. Tu és poderoso e misericordioso. Que esta seja a nossa oração. Se você puder repetir, por favor. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim. Compadece-te de mim. Pois me refugio em Ti. Pois me refugio em Ti. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas. Até que passe esta calamidade. Até que passe esta calamidade. Amém. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos com alegria, que elas sejam úteis aos que foram batizados e apressem o vosso auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Arseni Mota da Silveira, 4º dia de falecimento. Iraci dos Santos Soares, 7º dia. Maximiliano Aristide, 7º dia. Daniele Cota Garcia, 7º dia. Severina Silva dos Santos, 20º dia de falecimento. Antônio Alves Filho, 1º mês. José Ludovico da Costa, 1º mês. Antônio Benjamin da Silva, 3º mês. Rodrigo Melo Cabral, 4º mês. Mercedes Pereira de Souza, 1 ano e 1 mês de falecimento. Flávio Sobrinho Ferreira, 1º ano. E os outros nossos irmãos que nós colocamos os nomes e oferecemos, que estão nessa caixinha embaixo do altar. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei-me a sua palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Neste momento, você que nos acompanha pelas redes sociais, possamos fazer a oração da comunhão espiritual juntos. Aos vossos pés, ó meu Jesus, eu me prostro e ofereço-vos o arrependimento do meu coração contrito, que é humilhado no meu nada e na tua santa presença. Eu te adoro no sacramento do teu amor, a Eucaristia inefável. Desejo receber-te na pobre habitação que meu coração te oferece. Enquanto espero a felicidade da comunhão sacramental, desejo possuir-te em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, já que eu, da minha parte, venho a ti. O amor abraça todo o meu ser na vida e na morte. Eu acredito em vós, espero em vós e vos amo. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele nasceu.
Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que este convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e penhor da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos nesse momento fazer uma oração, ou rezar junto com Nossa Senhora Aparecida, pedindo o amparo, a proteção de Nossa Senhora, especialmente a saúde dos enfermos. Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, salvação ou esperança do povo brasileiro, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Quero nessa noite agradecer a todos os irmãos e irmãs de nossas comunidades que no domingo passado levaram as suas comunidades, trouxeram aqui também alimentos para aqueles que não estão precisando. É para recordar que o sonho de Dom Adriano, não é, depois de Dom Luciano, e acredito que com Dom Gilson também, não é, que essa igreja seja uma igreja para os que mais precisam. Então é só dizer muito obrigado, tá? Que nossas portas estão abertas, sim, sempre para aqueles que estão precisando. Agradeço de coração mesmo, né? Arrecadamos bem, e nessa semana também já pessoas vieram brindar as crianças, eu falo, com leite. Muito obrigado, Deus continue abençoando vocês. Não está fácil para nós, mas com Deus, com a sua força, com a sua graça, a gente pode. E lembrar também, não é, que no próximo domingo nós temos a missa, às 9 horas da manhã. Junto com você, na sua casa, vocês estão convidados então a participar. E divulguem, por favor, não é? Vamos participar juntos. Vamos fazer dessa ressurreição de Jesus a nossa força nesse momento de pandemia. Que Deus abençoe a cada um que faz e dá de alegria aquilo que pode nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a graça de Deus, permaneça em suas casas nesse isolamento, favoreça o espaço de diálogo e de escuta entre vocês, e que Deus abençoe sempre mais. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Tenham todos uma abençoada noite.